Olá, vamos dar início a mais um programa da UD Entrevista. Hoje o nosso convidado é o deputado Arnaldo Jardim, vocês o conhecem. Arnaldo Jardim foi deputado por 4 mandatos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, está no seu 5º mandato como deputado federal, é vice-presidente da Frente Parlamentar e temos muito assunto aí para conversar a respeito do agro. Arnaldo, você é do interior? Uma alegria muito grande, Miguel, estar com você. Primeiro, quero dar um testemunho a todos vocês. Eu conheço o Miguel há muito tempo. Ele é mais novo do que eu, mas eu era deputado estadual quando nós nos conhecemos. O Miguel é uma referência de comunicação e hoje é um formulador de ideias. Eu sigo você, sigo suas opiniões econômicas e tenho muita identidade, particularmente nessa visão liberal que você tem de mercado, de um país que precisa se organizar. Então, Miguel, é um privilégio estar aqui com você. Eu sou do interior, sim. Sou nascido numa cidadezinha bem pequena, Altinópolis. Fica entre Ribeirão Preto e Franca, já na encosta ali da divisa com Minas Gerais, portanto é montanhosa. A região de Ribeirão Preto em geral é plana, mas Altinópolis é diferente. Café. Foi assim que eu nasci ali em Altinópolis. Depois mudei-me para Ituverava. É uma outra cidade também muito central do agro. Hoje nós temos uma faculdade lá, a FAFRAM, que é uma referência na formação de engenheiros agrônomos, fundação que homenageia o Francisco Maeda, que foi durante muito tempo um mantenedor. Ituverava, como todas as cidades da região, viveu ciclos. Nós tivemos o ciclo do algodão, muito grande. Depois tivemos o ciclo de soja, que pegou ali São Joaquim da Barra, e hoje é muita cana. E eu vim para São Paulo para estudar, sou engenheiro civil. Alguns falam, pô, Arnaldo, você se mexe no agro? É agrônomo? Não, sou engenheiro civil. Me formei na Escola Politécnica, aqui na Universidade de São Paulo, e desde então eu atuei, na época, como líder estudantil, depois fui para o governo e deputado estadual. Me elegi muito jovem, Miguel. Quando eu tinha 29 anos, eu já estava entrando na Assembleia como deputado estadual, e aí, como você disse, foram 4 mandatos, mas a raiz é do interior e é lá que eu tenho meus vínculos mesmo. Arnaldo, você tem atuado muito na questão de programas do agro. O FIAGRO foi um programa que implantado, né, foi agora tudo legalizado, normalizado, perdão, e isso tem ajudado muito o agronegócio. O que te levou a procurar criar um mecanismo de mercado para financiar o agro? Olha, uma convicção primeiro. Primeiro, paixão pelo agro, né? Desde deputado estadual, eu logo fui para a frente da energia limpa, renovável. Você lembra do período do álcool, que hoje nós chamamos de etanol, naquela época era o álcool, dos carros a álcool, que foram um boom e que depois tiveram todo aquele problema, uma época de abastecimento, né? De manhã não pegava e tal. Então tiveram 2 vertentes que ali, eu lembro disso, e foi como deputado estadual, eu tive um papel nisso. Primeiro, estimular toda a inovação para que ao invés de um motor específico, nós tivéssemos um motor flex. Isso foi uma grande inovação, que propõe exatamente essa flexibilidade, flex de flexível. Pode alternar, pode mudar a dosagem e tal. Nós trabalhamos ao nível da Assembleia, eu como deputado acompanhei muito isso. E teve uma outra razão, porque o álcool estava embaixo e eu liderei na Assembleia, ao lado de outros colegas deputados, a luta para que nós baixássemos o ICMS, era 25% para 12%. E quando nós fizemos isso, voltou a ter competitividade o álcool. Virou etanol, veio o carro flex e nós retomamos o programa. Então, a minha questão com o agro, logo que era lá da minha região de Ituverava, o interior, Orlândia, grandes cooperativas que se formavam. Eu fui nascido muito ali vivendo aquele espírito de cooperativa. Hoje, você sabe, eu presido à frente do cooperativismo, lá no Congresso Nacional, sou presidente da Frencop e vice-presidente da FPA. São as 2 frentes que dialogam muito e atuam muito em conjunto. E aí eu me dediquei ao agro como deputado estadual nesse sentido. Quando foi para Brasília, né, eu comecei a trabalhar na frente nossa do agro, que é a maior frente do Congresso
nacional, tive uma interrupção porque eu vim ser secretário da Agricultura de São Paulo. Quando eu fui secretário da Agricultura de São Paulo, eu presidi, no governo do Alckmin, era governador, e aí eu presidi o Conselho de Secretários da Agricultura. Nesse período, e aí eu vou fazer um vínculo, que nós temos orgulho tanto do nosso agro, mas o nosso agro está no mundo. E no mundo tem mudanças. Quando você, Miguel, eu comecei o programa saudando a sua visão de mercado, você tem uma visão liberal. Liberal significa o seguinte, pelo menos eu assim interpreto, você falará melhor do que eu, mas é a sociedade que passa a ter o comando. É diferente de um Estado que tutela a sociedade. É a sociedade se emancipar, então nós queremos fazer uma reforma do Estado, nós queremos fazer, e no agro isso tudo tem desdobramento. O que nós defendemos? Por exemplo, defesa sanitária, defesa vegetal e defesa animal. Nós queremos que o empreendedor tenha autonomia, que ele zele pela qualidade, que o governo haja como uma auditoria verificando. E não aquela visão de que o governo faz, que é botar um fiscal dentro de um frigorífico 24 horas, com o tempo ele ou fica distraído e não vê nada que está acontecendo. Você dá a liberdade e cobra a responsabilidade. Pronto. Perfeito. Você resumiu. Então, Arnaldo, a minha visão é essa. E a visão de financiamento também é essa. Por que surgiu o FIAGRO? O Plano Safra era, há 20 anos atrás, tudo que era responsável para financiar e custear uma safra. Hoje é 30%. Só 30%. Arnaldo, e o restante? O restante é o próprio empreendedor que fez, é a operação de barter que se faz quando aquele do equipamento dá o equipamento e depois cobra em produto, tem um vínculo, ou aquele que dá o adubo cobra depois um vínculo, ou aquele que dá o defensivo, e isso acaba embutindo juros altos. Aí surgiu a ideia do FIAGRO, como um mecanismo de mercado. Hoje, embora o agro seja quase, os números variam de 22, 28, da economia, do PIB, se você chega na Bolsa, as empresas do agro são 3% só da Bolsa, porque há um descasamento entre o mercado de capitais e o agro. Aproximar isso significa mais recursos, depender menos do governo e baratear o custo. Por isso que surge o FIAGRO. O recurso do mercado de capital é bem mais barato, né? Você tem o risco conjunto com o investidor. E por isso você precisa ter muita seriedade, que é o que o agro está tendo. Arnaldo, você nos trouxe aqui um prospecto de economia verde, o futuro em nossas mãos. Posso mostrar aqui? Por favor. Vou segurar aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, isso daí é uma primeira convicção que eu e você temos, que o nosso agro há muito tempo já assumiu um compromisso com a sustentabilidade. E eu quero deixar a minha distância demarcada. Eu tive recentemente numa ida organizada pela ProSoja do Mato Grosso, junto com a ProSoja Brasil também que participou. Nós tivemos nas comissões da União Europeia de meio ambiente, de agro, para mostrar o nosso agro, tá certo? Nosso agro é sustentável. Nós temos a legislação mais rigorosa do mundo. Ninguém cumpre um código florestal como nós aqui temos. Nós temos plantio direto, que é uma transformação, fixação de nitrogênio de uma forma extraordinária. Ninguém faz no mundo como nós fazemos. Nós temos integração lavoura, pecuária, floresta. O uso de bioinsumos cresce no Brasil como em nenhuma outra agricultura produtiva do mundo. Nós usamos cada vez mais isso. Então, tudo isso fez um desdobramento. O agro, além de produzir alimento, produzir fibra, produzir proteína, o agro produz energia. Quando nós começamos a debater isso, eu mencionava há pouco a questão do etanol, tá certo? Uma parte do mundo, por desconfiança, outra por preconceito e uma terceira por interesse comercial, disse, o Brasil não pode fazer isso. Porque quando começar a produzir energia, vai deixar de produzir alimentos. E nós demonstramos, os números estão aí, que nós passamos a produzir energia e aumentou a produção de alimentos. O Brasil contribui para a segurança energética e para a segurança alimentar do mundo. Primeiro exemplo, o etanol, tá certo? E agora o biodiesel. O que aconteceu recentemente?
um projeto na Câmara debatido, teve uma proposta do governo, tinha uma proposta do Alceu Moreira, muito importante, turma do Jerônimo Gorga, eu fui designado para ser o relator, juntei isso com o auxílio de entidades, dialogando com a sociedade e também dialogando com o próprio governo. E nós aprovamos o chamado combustível do futuro. O que ele determina, meu caro Miguel Daoud? Primeiro, que o etanol deve continuar e deve aumentar a mistura. E o etanol está dando uma excelente notícia. Era da nossa cana do interior de São Paulo, que não é só do interior de São Paulo, é hoje do Triângulo também, é do Paraná, Nordeste, é do Mato Grosso, é de Goiás e do Nordeste. O Nordeste é mais açúcar, mas também produzindo etanol, tá certo? Agora não é só da cana, é do milho, é do triticale e do trigo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está iniciando o ano que vem já uma produção grande de etanol, multiplicando. Então o etanol vai crescer. O biodiesel já está hoje a 14, vai a 15 em março de 2025 e depois vai continuar crescendo. O projeto determina já uma escala de ir a 20 e depois pensar o futuro. Instituiu, aí foi uma iniciativa nossa, em comum acordo com o setor, a possibilidade de produzir agora biogás e biometano. Aquilo que é a sobra da granja de frango, da granja de suínos ou do confinamento, que ficava ao léu, exalando aquele gás para a atmosfera, a putrefação, gás metano, que compromete mais o efeito climático, nós vamos fazer aquilo num determinado dispositivo ser um gás que é utilizado. Nós vamos pegar isso com rejeitos da exploração florestal, da celulose ou do bagaço da laranja depois de ser exprimido. Então, o combustível do futuro versa sobre etanol, versa sobre biogás, biometano e uma longa conversa e deu certo para a gente. Que bom, Arnaldo. Infelizmente, nós temos pouco tempo. Já acabou? Já acabou. Não infelizmente, mas eu acho que o importante é a sua presença aqui, nos prestigiando, com essa sabedoria que você tem no agro, coisa que nós admiramos muito. De vez em quando eu faço minhas críticas, alguma coisa, mas você sabe que eu acho que você é uma pessoa que merece o seu lugar no agro e a gente sempre conta com você. Eu agradeço muito, Miguel. Um abraço a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Agradeço a sua participação, Arnaldo. Até mais um Daoud Entrevista.